Vamos falar de política nesse último bloco da nossa entrevista com o ex-deputado federal Nelson Guetem de Lima. Ex-deputado Nelson, nós recebemos há pouco tempo aqui nos nossos estúdios o empresário Almir Reniguski, ele que representa o PSDB aqui na nossa cidade, e ele se colocou como pré-candidato a uma possível eleição no ano que vem. E nós temos outros candidatos, o próprio PMDB com o prefeito Hugo à reeleição, o PSD temos aí o empresário Rui Krenkel, o próprio secretário Thiago Maestre, o PP que já teve candidato na última eleição com o empresário também Nazato, né, o José de Mar Nazato, o próprio presidente da Câmara de Vereadores, Macop, representando também o PP. Como o senhor avalia hoje a situação política em Taió, deputado? Primeiro, Jefferson, claro, me manifestando ao povo de Taió, eu gostaria de ser mais honesto possível neste meu comentário, apesar de ser explícito, espontâneo, porque eu não deixo de manifestar a minha espontaneidade. Eu estou bastante distante e tenho procurado, assim, não me envolver muito diretamente com as coisas de Taió, apesar de dizer sempre que eu sou um fruto político taioense. Eu tenho compromissos com o meu Taió, mas eu moro aqui em Taió. Portanto, eu não posso ser um omisso, como ninguém de nós pode. Cada um da sua maneira, da sua forma, tem que participar disto que é o projeto político, que é uma coisa importante, que é um projeto político para Taió. E você, quando falava destes nomes, eu penso que a fila, ou a lista de nomes, ela pode ser muito grande. Porque Taió é um berço de grandes empreendedores, de grandes homens, mas também de bons políticos. Eu, quando falo da política de Taió, me sinto muito tranquilo, orgulhoso, não é? E também feliz de seguir passos de grandes políticos que nós já produzimos aqui. E a nossa região mesmo, então, ela é, né, berço de grandes políticos. Claro que eu acho que a influência veio dos ramos que foram grandes figuras políticas vizinhos, lagianos, não é? E depois também das famílias Conder Bornaus, que Irineu Bornaus era um comerciante rio-sulense, não é? Casado com a dona Maria Conder, Marieta Conder, e esse casamento fortaleceu-se e criou-se uma outra força política que contribuiu também muito com Santa Catarina, que foi a família Conder Bornaus. Então a família Ramos e a família Conder Bornaus tem muito a ver com a nossa região aqui. E foram os grandes homens, porque eram os grandes homens que foram dali, a cepa que dali nasceu outros bons políticos. Mas a cepa era boa. A cepa faz a diferença. Então, portanto, a cepa de Taió é boa. Então ela pode e ela faz a diferença. Quer dizer, ela tem uma cultura política, sendo ela exercida ou não muito bem, mas ela está muito presente na vida do taioense. O taioense é um ser bastante politizado, e isto eu já passei por muitas experiências que posso dizer com conhecimento que é verdadeiro. Então, portanto, essa lista aí podia se aumentar, a doutor Adolfo Butzke, aí podia se aumentar, eu podia falar de muitos nomes, Martin Brandi, Adnei, poxa, eu vou ser injusto aí se eu começar a falar de nomes, eu vou ser muito injusto, mas qualquer um desses nomes, quando olho a capacidade de empreender de Manarim, Goli, aqui, Klein, né, que assim, um exemplo dos nomes que você já aceitou. Sim, o Richard, que será em berço, tem uma história, enfim, qualquer um, Júnior, e assim vai. Aqui você tem nomes que impressionam, mas você vai ter que parar, pensar e analisar, porque a lista seria grande, e eu não vou começar a citar nomes aqui, porque ficaria muito ruim. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: a diferença não é termos bastante nomes. A diferença e competentes nomes. A diferença que faz é quem está determinado a ser, o que ele quer ser, se ele sabe o que é servir. Se ele quer poder é uma coisa, se ele quer servir é outra. Servir não dá para juntar, poder com servir não combina. É uma fórmula que não dá certo em política. Tem que ser doação, tem que ser para servir. Se ele está disposto a isso, e se ele está disposto ao sacrifício que isso exige. Tá. Bom, se está disposto, então faz um planejamento.
Porque, como nós já falamos antes, sem planejar não sabemos onde vamos chegar. Então, com a responsabilidade de um bom planejamento e saber que, por melhor que ele seja um candidato, ele precisa fazer uma ação consorciada com muitas pessoas que combine com o seu pensamento, que concorde com a sua ideia, que concorde com o seu projeto. Então esse projeto tem que ser elaborado por muitas mãos e debatido com a comunidade para ser aprimorado e para receber o aval da comunidade, mesmo que de repente lá na hora ela tenha outros projetos que dividam os votos. Mas é fundamental isto. E depois é fundamental nós termos a grandeza de entender que nós vivemos num século e vivemos num modelo de política que não dá mais para você bater no peito e dizer que é melhor e nem que o seu partido é melhor. E isso foi uma das coisas muito ruins para todos nós. Você perder a oposição foi muito triste para o modelo político brasileiro e catarinense. Você não encontrar a oposição. A oposição é o contraponto. A oposição, ela cumpre o papel do teu inimigo. Você tem que amar o seu inimigo e se cuidar do seu amigo. Porque o amigo sempre concorda com a gente. O amigo facilmente enfia no precipício e te empurra no precipício. Mas o teu inimigo que você odeia é o que te alenta, te orienta, critica, te chama atenção e tu faz você pensar. E assim é um governante, se ele quiser ter sucesso, e não ser um governo passivo, omisso, opaco, passando despercebido, ele tinha que ajudar se não tivesse. Se não tivesse, ainda tinha que ajudar a criar a oposição. E é muito triste esse momento de covardia política que nós vivemos, onde todos querem entrar no consórcio que virou governo. E quando o governo é um consórcio e não tem oposição, quer dizer que para ir dentro do governo todos custa muito caro para a sociedade. E aí vai faltar o remédio, vai faltar dinheiro para o professor, vai faltar para o soldado, vai faltar para as obras principais, porque eu tenho que sustentar uma estrutura política que ela é muito grande, desnecessária, cara e atritada, porque para viver, para todos esses diferentes estarem no mesmo grupo, custa muito caro. Então, alimente a oposição, ajude a oposição, crie a oposição, mas tenha a grandeza de fazer oposição com inteligência e com respeito. Com inteligência e com respeito. E que a ação da oposição não seja contra um governante, mas contra um modelo e sempre a favor da nação, do Estado ou do município. Quer dizer, a favor do cidadão. Porque o maior dever de cada um de nós é com as pessoas. Então não pode ser uma oposição destrutiva. Se errou o governante, tenta a oposição abrir um diálogo com ele. Agora, não ganha, não cresce, não ganhamos quando temos essa oposição de... E eu dizia isso, eu sou uma vítima disto, mas eu dizia isso lá em Laurentino, quando tinha uma CPI em Laurentino, e mata e pica um ex-delegado que tinha cometido um erro político, uma ação que era um erro, e que, então, todos os outros companheiros vereadores queriam caçá-lo. Aí eu disse para eles em uma reunião, eu digo, olha, meus amigos, se eu fosse vocês, sabe o que é que eu faria? Quem erra se explica nos órgãos competentes. Tem polícia, tem Ministério Público e tem juiz. Eles são qualificados, preparados, e a função deles é esta. Entrega para quem é competente. Mas é muito triste você que vive na mesma comunidade, tem os seus filhos na mesma comunidade, cria os seus filhos nesta comunidade e um ficar atacando o outro com violência. Agora, criticar construtivamente é o nosso papel. Não podemos ser passivo. Não podemos concordar com tudo. Temos que ser o alerta, temos que ser o fiscalizador. E sim, também denunciar. Mas denuncia para os órgãos competentes. Estamos cheios. Mas estamos cheios. O povo brasileiro tem todos os exemplos possíveis da falência da CPI. Da CPI para se promover, da CPI para a mídia, da CPI para a torcida. E nenhuma CPI você viu com resultado. O resultado sempre vem através da ação da justiça. Ali é que o errante tem que se acertar. Se conseguir provar a sua inocência, provou. Se não conseguir, vai pagar o preço, não é? Então, eu acho que nós não podemos desagregar a comunidade. Eu fui um desagregador em certo momento, mas muito centrado pela ignorância. Eu não fazia com ódio, meu coração sempre foi limpo e sereno.
Mas eu falava, fazia pela boca. Eu era agressivo. Então eu recebia a provocação, automaticamente eu respondia. Que coisa mais estúpida, não é? Isso foi uma das coisas que mais marcou na minha vida. Quanto tempo de debate desnecessário que impus? E quantas vezes eu queria que a minha razão fosse a razão? Hoje eu não sabia ceder, tinha dificuldade de aceder, tinha dificuldade de aceitar os contrários e as opiniões contrárias, mas era por pura ignorância, por falta de formação, de preparo. Mas hoje jamais perderia tempo em longos debates, que não tem resultado nenhum. Teimar em discutir com alguém que tem uma opinião formada também não faria isso, porque é mais fácil eu concordar para depois colocar meu ponto de vista, e jamais caminharia para esta coisa de alimentar qualquer ação minha que pudesse criar e aumentar as divergências dentro do lugar que nós escolhemos todos para viver, porque aqui não é partido, aqui não é o lugar, aqui não é o lugar de PMDB, de PP, de PT, dos P não sei o que. Aqui é o lugar de gente que trabalha, gente que luta, gente que constrói sua família, gente que dá boas lições de vida, gente que quer crescer, desenvolver e continuar morando no lugar que eles escolheram, que é o melhor lugar. O melhor lugar do mundo é onde nós escolhemos para morar. E quem mora aqui, quem tem todos os seus sonhos, todo o resultado dos seus sonhos, do seu trabalho, do seu sonho aplicado aqui, ele quer viver bem aqui. Não quer dizer que para viver bem tem que existir uma concordância plena. Tem que ter a grandeza de impor debates, mas jamais a agressividade, a perseguição, porque até temos que não esquecer, a vida é um espelho. Quando nós estamos lhe criticando, Jefferson, se eu estiver lhe criticando, eu estou falando naquele momento, expressando mais o que eu sinto do que o que você sente. Me vejo mais em você do que você imagina. Né? E se é verdadeiro que a vida é um espelho, está ali, é um espelho. Apontou o dedo para o espelho, que imagem, olhou, chegou na frente do espelho, que imagem você vê? A sua. Então quer dizer o quê? Apontei o dedo, o que acontece? Volta para a minha imagem, não é? Por certo? Por isso que se diz, deseje o bem para o próximo, porque não vai servir para o próximo, só serve para você, porque bateu no espelho da vida e voltou para ti. Então, portanto, quando eu desejar o mal ao próximo, desgraçadamente a ele não vai pegar, mas eu desejei, o espelho da vida me devolveu, sobrou para mim. E eu olhando essa coisa e analisando bem simplesmente esses exemplos de vida, eu teria que ter um cuidado muito grande quando eu falo mal de alguém, quando eu critico alguém, ou quando eu tento prejudicar alguém, porque eu estou exatamente me vendo, me atingindo e perdendo, não é? Então, eu sou isto. Eu quero cumprimentar cada um. Eu conheço esse Gusque, por exemplo, me chama a atenção. Foi uma das empresas que eu fui visitar, eu não quis acreditar. Eu que conheço ele de onde veio. Um menino simples, como foi o caso de muitos aqui. Aliás, a história de Itaió, quase todos assim, não é? Quase todos assim. Um cara simples, humilde, ou encontra um cara de chinelo de dedo, tudo não é, assim, simplão. Vou olhar o tamanho da fábrica que esse cara montou, eu pensei comigo, não, um homem determinado, um homem que quer, ele é capaz de coisas impressionantes, e esse é um desses caras. E assim cada um dos nomes que nós estávamos falando aí, todos eles podem dar grande contribuição para Itaió. E eu encontrei lá na minha casa, recebi a honrosa visita de um grupo de jovens empresários, que eu fiquei impressionado, eram meninos quando era prefeito, meninos, que hoje estão empreendendo aí de forma impressionante. Entreguem uma luta a um menino desse aí que não vai ter problema nenhum, que vai tocar com grandeza o nosso Itaió, porque a fórmula de Itaió, a forma de administrar qualquer coisa na vida é adotar o princípio da economia. Jamais vou encontrar, jamais vou ver e jamais vou testemunhar sucesso de qualquer governante em favor da sociedade quando é um governo apadrinhado, quando é um governo enorme, quando é um governo que agasalha todos os seus amigos, é um governo que traz todos os seus cabos eleitorais para dentro do governo. Um cabo eleitoral é um dedicado, um cabo eleitoral é um doador, um cabo eleitoral é carrega-fé, um cabo eleitoral quer ver o bem da sua sociedade, não pode ser ele depois guindado para o emprego público. Hoje nós estamos usando o dinheiro do povo para criar um derrame de cargos, e esses cargos tudo custam muito caro. E isso custa muito e afasta muito a capacidade do Estado, ou do município, ou da nação de servir e cumprir com o verdadeiro papel que é servir o povo. Então eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre isso e quero dizer uma coisa para o povo. Por certo, logo nós vamos ver as manifestações dos candidatos. Agora, quem quer ser candidato, indiferente de quem? Não está dito que eu ou qualquer um não pode ser um candidato.
defina, decide, porque tudo é possível, e vai. Quando o Zeca, meu mano, foi convidado para ser candidato a prefeito de Itaió, ele suou a roupa inteira, molhou toda, porque ele não tinha jamais condições de ser, no entender dele, e pensou de ser. Mas nenhuma das limitações do Zeca impediu dele ser o prefeito. Mas ele usou de uma coisa: trabalho, humildade, vai perder mão, e assim, quer dizer, tudo é possível. Em que nós perdemos de participar? Quem quer ser um candidato a vereador? Tem tantos que criticam, por que não participa? Eu acho que não tem covardia maior do que um crítico do mundo político que não participa, que se omite, que não se coloca à disposição, nem que seja para ser um membro de um partido, para estar ali podendo ter credibilidade e moral para falar. Eu estou cheio e sou indignado e revoltado com pessoas cheias de discurso, apontam o dedo, criticam tudo, mas se olhar a luta dele, ele também sonega a nota, ele faz isso, ele faz a sacanagem dele, também se ele pudesse levar vantagem, compra um CD pirata, faz qualquer coisa, mas isso não é crime. Para mim não, eu estou falando do governo. Estou falando do governo, eu não sou. Tu é omisso, tu é sacana também, tu faz as coisas erradas também, mas pior, tu critica os outros. Por isso que eu digo, nós tivemos mais na crítica do que nós imaginamos. Nós somos mais sobre o que nós criticamos do que nós imaginamos. Então o que nós temos que ter? Para ter o direito, nós temos que participar. E por que nós temos que participar? Temos que participar porque nós somos a nossa comunidade. Temos que participar porque nós temos que contribuir com a nossa comunidade. Temos que participar porque muitos têm grandes valores, sabem das coisas, mas isso não é para gente séria, isso não é para mim. Tem que ser para ti. Tem que ser para quem ama. Tem que ser para quem escolheu esse lugar aqui para morar. Indiferente da cor, da quantidade de dinheiro e do jeito que ele é. Não importa. Ele sempre tem amigos. Ele sempre tem pessoas que ele pode ajudar para trazer e envolver para construir um